Professor, como é que é entregar o bastão para o Dorival Júnior depois de uma pancada dessa, onde nada deu certo para vocês e parece que tudo aconteceu para o lado de lá? Boa tarde. É ruim, né? Eu conheço o professor Dorival há um bom tempo. Nós gostaríamos de ter entregado de uma maneira melhor. Mas infelizmente foi assim. Então a gente só pede desculpas ao torcedor. Isso é importante a gente falar, porque nós sabemos o quanto é ruim eles voltarem para casa ou estarem em casa assistindo o jogo e nós apresentarmos essa derrota. Mas o Corinthians é muito grande. Então nós temos que seguir agora com o professor Dorival e eu tenho certeza que eles vão se recuperar o mais rápido possível. Orlando, boa noite. Luan Siqueira, Rádio Craque Neto. Ainda sobre essa questão do Dorival, né? Até que ponto teve uma conversa sua com ele? Até que ponto ele buscou informações do elenco com você? Ou essa conversa ainda não aconteceu e deve acontecer nos próximos dias? Nós se encontramos agora no vestiário, né? Conversamos muito pouco sobre o jogo, porque nós já tínhamos tudo elaborado, mas nós tivemos uma conversa com ele, sim, naturalmente, né? Falando um pouco sobre o jogo, conversando até coisas nossas, mas nós tivemos conversa com ele, sim. Orlando, boa noite. Matheus Quintino, Portal Meu Timão. Quando você olha na tabela e você vê o Flamengo aqui no Maracanã, já subentende que é um dos jogos mais difíceis, se não o mais difícil do campeonato também para se enfrentar, né? Por mais que tenha dado certo esse 4-3-3 dos dois primeiros jogos lá no Sport contra o Racing, você não acha que entrar com esse esquema e não povoar mais o meio de campo foi até uma certa inocência do Corinthians que deixou o time muito aberto e o Corinthians teve dificuldade para jogar? Então, nós temos que colocar também que o Corinthians, essa equipe, vem numa sequência muito pesada, né? E nós também não tivemos muito tempo de dia a dia. Então você consegue fazer substituições, você consegue entrar com uma equipe ou outra, quando você tem o dia a dia ali. Nós procuramos, na realidade, mexer um pouco menos possível. Quando a gente fala num 4-3-3, na realidade nós estávamos num 4-4-2, o Romero conseguia fechar um pouco mais os outros jogos e tentou nesse. Só que nós temos que colocar também que nós levamos o gol muito cedo, né? Então aí eu acredito que as estratégias vão ficando um pouquinho de lado, né? E aí até se ajustar novamente em campo, até eles entenderem o jogo novamente, foi um momento que nós levamos o segundo. Então foi bem difícil o jogo, mas nós sabíamos que precisávamos de mais um homem no meio campo e esse meio campo na realidade era o Romero. Orlando, boa noite. Bismarck Rodrigues, da Rádio Coringão. Talvez até não fosse você que deveria responder essa pergunta, mas como está técnico hoje, a torcida precisa saber, quando você faz a alteração aos 30 minutos, as primeiras alterações depois do Memphis, no segundo tempo, e, se eu não me engano, ficou com uma pendente ainda. Isso mostra um pouco de como o elenco do Corinthians é curto e carece de peças, quando você demora para fazer essas alterações já com 3-0 e ainda morre com uma alteração? Não. Você tem que ter, para fazer as alterações, tem que ter um domínio total sobre o grupo, né? Então, quando nós fomos fazer a alteração, não sei se percebeu, mas eles estavam prontos para entrar e nós tivemos o pênalti. Então, até aquele momento, eles estavam conseguindo estabilizar, pelo menos, de deixar de tomar gol. E quando for fazer a substituição, saiu o pênalti e saiu o gol. Então, acredito que foi circunstância do jogo. Nós precisávamos, sim, esperar um pouco mais, até para ver como ia se portar a equipe no segundo tempo. Mas, infelizmente, nós levamos mais um gol. E aí também, quando nós conseguimos fazer as substituições, já estava 4. Orlando, boa tarde. Ale Jimenez aqui da Central do Timão. Na sua opinião, Orlando, por que desde o primeiro segundo de jogo o Corinthians foi tão facilmente dominado aí pelo time adversário? E se, na sua opinião, existe de fato esse abismo entre o Flamengo e o Corinthians com relação ao plantel? Obrigado. Não vejo dessa maneira. Realmente o Flamengo iniciou melhor, né, pelo posicionamento, pelo entrosamento, mas não vejo o grupo ou a equipe do Flamengo muito longe da equipe do Corinthians, né? Então, na minha opinião, foi um início de jogo ruim. Orlando, Márcio BS da TV Globo. Queria que você falasse
como que foi a conversa com o Hugo Souza no intervalo? Ele é um cara que tem uma história aqui no Flamengo. Teve uma falha grande no terceiro gol e a torcida do Flamengo começou a pegar muito no pé dele depois daquele lance. E ele é um cara maduro, um cara que é uma liderança no elenco hoje, mas não é um teste fácil para ninguém, né? Passar pelo que ele passou hoje. Então eu queria que você falasse como é que estava o emocional do Hugo e como é que foi o papo com ele no intervalo. Não, o Hugo pode ter falhado nesse gol, mas outros lances, outros jogos, ele já demonstrou a qualidade dele e já demonstrou a grandeza dele. Eu vejo que todo goleiro é sujeito a falhas, né? Então ele não é diferente dos goleiros, mas não o vi abatido no intervalo, e eu tenho certeza que o próximo jogo ele vai continuar sendo o Hugo, que sempre foi.